tudo isso, né? Enfim, conseguir sim ter a matéria, sim ter esse lado, essa roupa, vamos chamar assim, e conseguir trazê-la para Hashem. E conseguir ver dentro dessa roupa como, na verdade, a matéria, ela é algo sim ela é algo sim santificado. Ela é algo que sim que a gente pode, ao contrário, esse é todo o objetivo, né? Enfim, é que ela é fazer essa fusão, enfim, entre aquilo que é o nosso cotidiano, entender que isso daqui é o mundo de Hashem, entender que esse é o jardim de Hashem, o Gan, o jardim, e fazendo essa elevação é que a gente, na verdade, cumpre com todo o nosso propósito, com toda a finalidade que nós estamos aqui. É justamente conseguir fazer com que essa roupagem, que a princípio oculta a pessoa que está vestindo ela, falar, não, ao contrário, a roupagem, ela, na verdade, embeleza. A roupagem, na verdade, ela não está ocultando nesse nível, ela está embelezando, ela está manifestando ainda mais a grandeza da pessoa, e aqui no caso a grandeza de Hashem. Em outras palavras, então a gente percebe que, por exemplo, antes que Adão pecou não havia roupa. E uma vez que ele peca, Hashem faz para ele roupa. Hashem fez para Adão roupa. Ou seja, aí não é o levush da Kabbalah. É o levush da Kabbalah, sim. Tá. A ideia de levush da Kabbalah, exatamente. Uma vez que, mas é interessante que aí, uma vez que ele, mas aqui que é interessante que não foi ele que fez a roupa, a primeira roupa foi Hashem que fez para ele. Em outras palavras, aqui existe algo algo santo em que foi assim, Hashem criou a ideia da roupa, significando que agora, por um lado significa que o mundo, de uma certa maneira, baixou um certo nível, e por isso precisa da roupa, não dá mais para ficar sem roupa. Mas por outro lado, ao mesmo tempo, significa que a roupa, na verdade, ela manifesta ainda alguma coisa mais profunda, ou seja, ela manifesta algo mais especial, tanto aqui falando com relação ao ser humano, quer dizer, agora tem essa necessidade, e a roupa ela manifesta algo profundo da pessoa, e assim como com relação a Deus. Antes, por assim dizer, havia a revelação divina direta, sem ter a roupagem, sem ter a roupa, mas aí o mundo acabou descendo de um certo nível, e agora, para a gente poder, então não tem mais como ter essa revelação direta divina, então, mas a roupa agora, por um lado, ela oculta, ela acaba ocultando, tem a necessidade da roupa que ela oculta, mas na verdade, num nível mais profundo, ela revela. Se a pessoa ela consegue fazer um trabalho, né, dessa roupa, ela vai ver como, na verdade, essa roupagem está manifestando uma grandiosidade de Hashem, está manifestando algo mais, enfim, um nível ainda mais profundo, e essa roupa é utilizada para engrandecer, para embelezar a própria manifestação do Criador. E o que é então, o levush de Adam criado por Hashem? É uma analogia ou é roupa mesmo? Não, ou é a carne? Lá não, a Hashem fez plantas. Pegou uma planta, fez uma túnica. Literalmente? Sim, só um versículo, certo? Não, eu sei o versículo, mas assim, eu quero saber sim, o versículo se existe por trás daquilo uma outra interpretação. Na verdade, o passuca é literal, ele fez Agora, qual a interpretação disso daqui? Porque Hashem fez essa... porque a gente está falando de levush no sentido mais profundo, né? Sim, mas assim... De você levar... Levush significa algo... de você elevar aquilo que foi criado por Hashem, né? Que já não pode mais, ele já não poderia mais viver daquela maneira, que já que foi criado por Hashem, então trazer para um nível de santidade onde você, né, demonstre que... Sim, então o levush significa, na verdade, a ocultação. Então, na verdade, no caso, Adão, ele agora não pode mais estar com o seu corpo revelado, Adão e Eva não estar agora vai ter uma ocultação da roupa. Com relação a Hashem, agora Hashem ele não vai estar diretamente revelado, vai ter que se ocultar em algo, Hashem vai se ocultar em algo. Então, a ideia da roupagem, tanto, enfim, material quanto espiritual, seria a ideia que o primeiro Rebbe de Chabad, né, ele traz no Tânia, um rei que ele tem roupas, um rei que ele tem as suas vestimentas, enfim.
Então, por assim dizer, então Deus, ele antes do pecado de Adão, então o rei poderia estar revelado. Agora o rei precisou vestir roupas, Hashem precisou se ocultar na sua roupa, numa roupagem. Então assim, o que seria essa roupagem? Seria tanto a ideia de Torah ou Mitzvot. Hashem está a forma como a gente consegue se conectar com Hashem é através de Torah ou Mitzvot. Essa seria a roupa para a gente poder se conectar com ele. Não dá para se conectar com ele diretamente. Diretamente no sentido, né, de ter uma revelação divina sem ser através de Torah Mitzvot. Hashem se investe na Torah Mitzvot e a Torah Mitzvot seria a roupa. Mitzvot é chamado de Levush na Kabbalah, seria a roupa para a gente poder se conectar com Hashem. Dentro das Mitzvot Hashem está investido, Hashem se vestiu nas Mitzvot, então Hashem está vestido nas Mitzvot, e aí quando eu cumpro uma Mitzvah, eu estou me conectando com Hashem, mas através de uma certa roupagem, que seria a Mitzvah. E, então não tem uma conexão, por assim dizer, direta, precisa ser através da Mitzvah, não tem mais como ser, mas num sentido mais profundo, tudo funciona, tudo seria assim. Todo o nosso mundo é uma roupagem de Hashem. Todo o nosso mundo, enfim, isso ele explica, né, no capítulo 41, 42, em que a pessoa deve se acostumar a ver todo o universo como na realidade que nem um rei, que ele tem a sua roupa, que é óbvio que não é porque o rei está usando roupa que ele é menos rei, por assim dizer, que ele manifesta menos a sua majestade. Enfim, até ao contrário, né? Enfim, quando o rei está dormindo, enfim, quando o rei está... Aí talvez ele não esteja manifestando tanto a sua majestade, o seu reinado. Quando o rei está de roupa, enfim, aí a roupa embeleza, engrandece ele, enfim, ele tem as roupas do rei. Então ele escreve para que a gente não tenha a visão, a percepção sobre o nosso mundo como uma roupa que ela oculta o rei que está vestindo elas, mas sim ele se acostume a ver o rei que está por trás, o rei Hashem que está por trás de toda essa roupagem. Sim. Que seria então o mundo, e na verdade de acordo com essa ideia, seria uma vestimenta do Criador. E obviamente a gente tem que, enfim, assim quando a gente talvez não consegue, o rei quando ele está lá, ele está com a face revelada, enfim, então existe aqui mais fácil para a gente identificar que tudo é uma roupa do rei. Aqui com relação a Hashem, enfim, ele está 100% dentro dessa roupagem, mas cabe ao ser humano conseguir entender, conseguir perceber o Criador que está por trás Hashem que está por trás de toda essa roupagem, que está por trás de todo mundo. E aí ele até explica, enfim, a palavra, e é uma questão, ele explica de costume, porque com isso ele explica a palavra ou seja, no sentido você se acostumar tanto a tal ponto que você fica profissional de uma certa maneira, em que você olha para a natureza não como algo que é separado, não como uma roupa que oculta o Criador, não como que é separado de Hashem, ao contrário, como algo que manifesta Hashem, como algo que você olha como a roupa do rei. Não a roupa que oculta, que você não consegue ver o rei através dela, ao contrário, a roupa que você consegue ver o rei através dela, que você vê toda a matéria como uma roupagem de Hashem, e não como algo que está ocultando o Criador. Entendi. Então, mas assim como em relação a Adão, então não pode mais ter o ser humano andar nu, em que sentido? Que agora ele precisa para ele poder se manifestar, para ele poder, enfim, ele agora precisa de uma roupa, talvez uma certa ocultação com relação ao ser humano, que agora ele não vai poder mais expor o seu corpo. Então agora ele está num nível, teve, por assim dizer, a sua essência, vamos chamar assim, agora não pode mais estar exposta, ele desceu de nível, e agora ele precisa então de roupas para ocultar, porque ele desceu de nível e agora, enfim, o corpo dele está num nível mais baixo e não pode estar, isso vai manifestar, vai revelar algo negativo se ele estiver exposto sem roupas, e por isso não precisa de uma roupa para poder manifestar, para poder a sua grandeza, enfim, a essência do ser humano, ela precisa da roupa para poder manifestar o próprio interno dela. Então, na verdade, no ser humano o corpo do ser humano desceu de nível, mas não no sentido, a essência dele continuou, mas aquilo que está se revelando através do corpo do ser humano acaba se revelando algo que é também negativo. Enfim, a ideia do pudor. E por isso você precisa então cobrir isso
Cobrir isso para que esse lado negativo não esteja revelado, não se manifeste, e sim o que se manifesta através da roupagem é o lado interno, é a essência do ser humano. Quer dizer, a roupa, na verdade, por um lado, ela veio ocultar, ela está ocultando, ela acaba tanto ocultando o lado, tanto o lado negativo e, de uma certa maneira, o lado positivo também do ser humano. Ela é roupa, então ela oculta tudo, tanto o lado positivo, tanto o lado negativo. Mas a ideia seria que não fosse assim. A ideia seria que vai ocultar só o lado negativo, mas que vai dar só o lado, e a roupa própria vai manifestar e vai revelar o lado positivo, a essência que o ser humano tem dentro dele. Ele não consegue mais revelar a essência direta ou sem roupa, porque tem um lado negativo. Então o lado negativo tem que estar coberto. Porque você não pode manifestar esse lado negativo. O trabalho agora é cobrir esse lado negativo. Então precisa da roupa para cobrir o lado negativo, mas a roupa às vezes pode acabar ocultando também a essência. E a ideia seria justamente que a roupa, ela, ao contrário, ela vai só ocultar o lado negativo e vai manifestar, na verdade, a própria essência do ser humano. Através da roupa, a gente... É lá que surge, nesse momento que surge a má inclinação, né? Yetzirah. Exatamente, certo? Então, na verdade, coberto, sai a roupagem e é coberto por conta da malícia que vem. Sim, aí precisa de cobrir, certo? Sim, né? É isso, né? Sim, porque... Aí não porque as partes íntimas do ser humano em si, por si só, ela seja negativa ou positiva. Antes do pecado não precisou fazer. Antes do pecado não precisava cobrir. Uhum. Então podia ter a manifestação do ser humano por conta da essência do ser. No ser humano você sentia a essência dele. Não tinha nada. Então não tinha algo. Porque o que aconteceu depois do pecado foi que não sentiu mais a essência e começou então a se manifestar coisas externas, coisas que não pertencem à essência do ser humano. Acabou sendo, uma vez que a essência do ser humano não estava mais sendo sentida, então acabou se manifestando coisas negativas, que seria, enfim, a ideia do pudor. Desceu de nível grave para o nível animal, é isso? Significa que você... Quando dizemos que desceu de nível, né, que Adão desceu ao nível animal, porque aí com o Yetzirah ele fica inclinado aos instintos animais? Certo. Sim. Que é exatamente, ele fica exatamente. Ele começa a sentir o lado animalesco dele. Ele começa a sentir esse lado animal o lado, enfim, o lado material, o lado grotesco, enfim. O lado mais... Que é onde o Yetzirah vai trabalhar, né? A pessoa sabe. Ele começa a sentir os prazeres materiais, começa a sentir o ódio, a vontade de matar, tudo, né? Tudo que vem em consequência. Sim. Ganância. Antes do pecado de Adão, já havia isso daqui. Já havia, quer dizer, isso até é interessante, enfim, é só uma ideia que, enfim, isso daqui já é para um outro shiur, Bezrat Hashem. Enfim, mas antes do pecado de Adão, também já havia esse lado negativo. Enfim, não é que foi criado, essa é a pergunta, enfim, é uma questão, será que foi criado depois que Adão pecou, ou já existia antes, e depois que Adão pecou, isso daqui se manifestou, isso daqui foi revelado. Então, a ideia seria que o pudor, enfim, já existia antes de que Adão pecou, mas estava de forma, a gente falamos na outra aula, estava separado o bom do mal. Isso estava separado o bom do mal, não havia a mistura deles, já havia o mal antes, mas já havia o mal, mas estava claro, não estava junto. E aí, quando Adão pecou, se juntou o bom e o mal, e agora precisa fazer o borer. Precisa fazer a separação do bom e do mal. A gente falou, enfim, com relação a Shabbat, que Shabbat só tem o bom, então por isso a gente não faz o borer. Shabbat não pode fazer borer porque só tem um lado positivo, mas com relação ao dia de semana a gente tem que fazer o borer, que é separar o bom do mal, que é o trabalho, enfim, que aconteceu depois de Adão, que misturou o bom com o mal, e agora a gente tem que separá-los, fazer com que o bom novamente se separe, enfim, do lado negativo. Agora, de acordo com que essa ideia que a gente está falando, uma ideia, enfim, isso vai junto, que é antes do pecado de Adão, já que se sentia somente a essência, então não dava espaço para sentir
nada que já existia o sentimento negativo, mas o ser humano não sentia esse sentimento negativo. Já existia a possibilidade de senti-lo, o negativo. O prazer mundano já existia mesmo antes do pecado de Adão. Só que o Adão não sentia esse prazer porque como é somente a essência que estava revelada, então ele conseguia simplesmente sentir 100% a essência e isso ocultava qualquer outro tipo de sentimento. Já que esse sentimento da essência estava revelado, então ele se conectava com Hashem em tudo. Então ele não tinha mais, ele só sentia o Criador. Ele não tinha outros sentimentos de prazer mundano, de outras coisas. Ele só sentia o Criador. E aí quando então ele desceu... aí o que aconteceu foi que ele aí parou, teve uma ocultação no sentimento da essência divina. Teve da sua própria essência, na verdade. Enfim, tem uma ocultação com relação à sua essência, que é a conexão com o divino, que é a conexão com Deus. Então agora ele parou de sentir a todo instante o sentimento com o Criador. Parou de sentir esse sentimento que está na essência de cada um, que é a conexão dele com o Criador, e que, por assim dizer, então qualquer coisa, se a pessoa está nesse nível, que era o nível que Adão estava, então ele só sentia a conexão com o Criador a todo momento e não dava espaço para outro tipo de sentimento. Sim. Uma vez que ele baixou de nível, teve uma ocultação nesse sentimento, não estava mais sentindo ele. Uhum. Então isso significa que ele já não tinha mais essa conexão de forma revelada, já não estava mais sentindo essa conexão. Uma vez que perdeu isso daqui, então aí se revelou automaticamente outros sentimentos. Entendi. E até tem, na verdade, um exemplo, porque, por exemplo, os anjos, né? Os anjos, não é que não existe... Certo. Que eles... a gente tem a vontade, né? O livre-arbítrio de poder fazer e ter o mérito de ter praticado as mitzvot. Certo. E os anjos, né, na verdade, eles não conseguem fazer porque eles só têm a vontade de fazer o que Hashem determina. Então, porque eles estão em outro nível, certo. Né? Então, assim, eles não, para eles, não é que não existe. Existe, né? Esse plano, ele existe, mas para eles ele não é acessível. Certo. Então, por analogia, né, numa comparação, é mais ou menos do que a gente está falando, está tratando. Então, sim. Existia, mas assim, para Adão não era acessível. E aí quando ele... Você tá certo? Né? Não tinha sim. Uhum. Entendi, obrigado. Esse sentimento não era acessível, ele não sentia isso daqui. E aí uma vez que ele acabou, enfim, baixando o Dini, aí ele acabou revelando, ocultando o sentimento da essência e revelou então sentimentos que não pertencem à nossa essência, que pertence ao Yetzer Hara, enfim, que pertence ao nosso lado externo, vamos chamar, pertence ao nosso lado externo, enfim, que a Hashem coloca dentro da gente através do Yetzer Hara. E que é agora com relação ao mundo, né, que a gente trouxe com relação ao mundo, então num primeiro momento toda a matéria estava manifestando o Criador, toda a matéria estava manifestando a vontade divina. Então de uma certa maneira, na realidade, eu falei, na verdade, só existe a manifestação divina, ela era tão forte, eu me pronunciei um pouco errado. A manifestação divina era tão forte que a matéria ela não tinha espaço, no sentido de você ignorava a matéria. Era tão forte o sentimento pelo espiritual, a essência divina estava revelada, que a matéria então ela não tinha muito espaço para ser sentida. Então ela era, por assim dizer, ignorada. Era só o sentimento divino era o que se sentia e não a matéria. Então não se dava, enfim, muita, né, assim, não tinha essa importância lá, o lado material não tinha essa importância. Enfim. E uma vez que teve a ocultação divina, aí começou a se sentir a gente falou com relação ao sentimento do ser humano, com relação a prazeres materiais. Agora só trazendo essa mesma ideia com relação ao mundo.
Então aí aí a matéria começou a ser sentida como algo que está separado do Criador. Antes só se sentia o Criador, então por isso tudo estava fazendo parte. Então se ignorava a matéria, não se dava a importância, não se via, ela não era uma ocultação, porque ela não era uma ocultação como algo que está se sentindo desviado, separado do Criador. Mas uma vez que teve a ocultação divina, então aí a gente perdeu o sentimento de dependência do Criador. Perdeu o sentimento que o Criador que o Criador está aqui. Agora se perdeu, agora não temos mais essa revelação divina, então a gente começa a ver a matéria como algo que a princípio, né, não depende do Criador. Não, porque a Hassidut explica que a ideia é que uma matéria ela está constantemente dependendo da vitalidade da energia divina, constantemente estando criando ela. Então, na verdade, a matéria, tudo isso que nós estamos vendo, está dependendo continuamente de Hashem estar criando. Só que isso daqui a gente não está sentindo. Uma vez que não teve essa ocultação divina, então começou a se sentir a matéria como algo que é separado da sua vitalidade. Como algo que está separado, enfim, que é independente daquilo que está criando constantemente, da sua origem, de onde... E aí, obviamente, então por enquanto a matéria a gente vê como a princípio algo que não está conectado com o divino. A gente não consegue ver diretamente essa conexão entre a matéria e a palavra de Hashem que está constantemente criando a matéria. Mas isso justamente é que o primeiro Rebbe de Rabar está nos ensinando no seu livro Tânia, capítulo 41 e 42, que o quê? Que a gente deve conseguir nos conscientizar a ponto de que a gente veja as coisas não de maneira que elas estão separadas